Na última mensagem, nós estudamos especificamente o versículo 1 desta carta de Paulo aos Gálatas. Quando nós estudamos o versículo 1, nós vimos que o que Paulo traz aqui nessa carta, nos capítulos iniciais, capítulo 1 e 2, é essa ideia de que ele queria lembrar que ele tinha uma autoridade apostólica e que ele tinha autoridade para enviar aquela carta para aquela igreja e corrigir os problemas que estavam acontecendo lá dentro. Não sei se vocês lembram, mas o contexto aqui que o apóstolo escreve esta carta é por conta de uma grande heresia que estava surgindo dentro da igreja dos Gálatas, uma heresia inserida pelo grupo chamado dos judaizantes. Que eram os judaizantes? Era um grupo de judeus que haviam se convertido ao cristianismo e agora eles estavam dizendo que para a igreja ser salva era necessário não somente crer na obra de Jesus Cristo, mas também guardar os aspectos morais e os aspectos cerimoniais da lei de Moisés. E quando Paulo escuta esta grande heresia, ele escreve Gálatas para combater o início deste falso ensino ali naquela região. E aí nós vimos que o capítulo 1 e 2 ele está lembrando como ele era um apóstolo e como ele tinha essa autoridade dada por Deus para escrever e edificar e exortar aquela igreja. Também ele, nos capítulos 3 e 4, nós já estudamos também, nós vimos que ele basicamente expõe a doutrina da justificação pela fé, em Gálatas 3 e Gálatas 4. E a partir agora de Gálatas 5, entra em um aspecto mais prático dessa carta, que é acerca da liberdade cristã. E foi justamente isso que a gente viu no capítulo, ou melhor, na última mensagem, no verso 1, quando ele está encorajando os irmãos e nos encorajando também a nos mantermos nessa liberdade que só Cristo pode providenciar para nós. Um pouco mais depois, ele vai falar também sobre o perigo e o ataque à liberdade. Então, talvez a gente comece a ver já um pouquinho disso hoje. E, finalmente, ele vai terminar a carta falando como é que nós vivemos nessa liberdade alicerçada no Senhor Jesus. Só para a gente relembrar um pouquinho, na última mensagem, o título era este, né? Gálatas 5:1. A liberdade cristã, ela requer diligência e atenção. A liberdade que nós temos em Cristo, ela vai requerer, vai pedir de nós que nós tenhamos essa diligência, essa firmeza e atenção. Por quê? Porque o verso diz isso. Ó, ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí o apóstolo diz, permaneçam então firmes, né? Tenham essa diligência, essa firmeza e não vos submetais novamente ou de novo a um jugo de escravidão. Então, quando a gente olhou isso, nós vimos que Cristo ele nos libertou, e ele nos libertou, quando nós colocamos a nossa fé nele, basicamente de 3 coisas. Nós vimos que ele nos libertou da penalidade do pecado, do poder, e no futuro ele também irá nos libertar da presença do pecado, porque nós ainda estamos vivendo em um mundo pecaminoso. Mas Cristo nos promete nos libertar dessas 3 coisas. E nessas 3 coisas estão baseadas a liberdade cristã. E aí nós vimos, quão livre você é. Cristo ele já morreu, ele já ressuscitou. Ele não está mais lá no túmulo. Será que você já colocou a sua fé nele? Será que você já se libertou até de si mesmo? Será que Deus já lhe deu a oportunidade de ter o Espírito Santo dentro de você de uma forma que você não está, se sucedendo até os seus próprios desejos, mas você é controlado pelo Santo Espírito de Deus? Será que você tem vivido a liberdade cristã? E aí nós vimos que, sim, Cristo nos libertou, mas nós vamos precisar nos manter firmes, porque a liberdade cristã, ela requer algumas coisas. Ela requer que nós percebamos que liberdade não significa uma licença para fazer o que quer, ou uma licença para pecar. Não é esse o sentido da liberdade cristã. Também ela não significa que nós vamos andar sozinhos. Agora Cristo me salvou, então eu não preciso da igreja.
eu não preciso dos irmãos, eu posso ter a minha vida cristã somente comigo mesmo, no meu lar, na minha casa. Isso não é o que significa liberdade cristã. Também não significa que, porque agora nós somos livres, nós não teremos desafios que Deus irá nos ajudar a caminhar. E aí nós vimos, né, que durante a pandemia nós estávamos nos movimentando de tal forma que a igreja continuasse tendo essa ideia de que em Cristo, sim, nós somos livres, mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros para caminhar nesta liberdade. Esse foi um dos encontros de jovens lá na antiga casa, né, do irmão Gustavo e da irmã Patrícia, né? Então, foi um bom tempo que tivemos lá naquele sábado à noite. E, finalmente, como o apóstolo diz, ele diz, não se submetam à escravidão. Qual era a escravidão que ele estava falando aqui? Era o tipo de pensamento que agora os Gálatas haviam crido em Jesus, mas eles estavam sendo atraídos por este ensino de que era bastante atrativo você fazer alguma coisa para ajudar Jesus, digamos assim. Você fazer algo para alcançar a sua salvação. Eles já haviam tido esses tipos de experiência, digamos assim. Quando nós estudamos o capítulo 3 de Gálatas, nós vimos. No capítulo 4, especificamente, Paulo diz que eles haviam passado um tempo de suas vidas adorando a deuses pagãos. E que quando eles estavam fazendo isso, eles tinham essa prerrogativa de que, para agradar aquele Deus, eu precisava cumprir certas obras. E era basicamente isso que os judaizantes estavam ensinando agora. Para você ser salvo, alcançar a sua salvação, ser considerado justo diante de Deus, você vai precisar guardar os aspectos cerimoniais da lei de Moisés. Tem que guardar as festas, tem que ser circuncisado, tem que ser... enfim, caracterizado como um judeu. E aí Paulo diz, olha, sim, nós somos livres, mas se nós não estivermos atentos, nós podemos retornar a esse tipo de escravidão. E para que a gente cuide disso, nós precisamos guardar uma coisa muito importante em nossas vidas, que é o nosso coração, que é onde está o centro do controle de nossas vidas, para que nós não comecemos a criar ídolos em nossos corações, e assim, no lugar de ter Deus ou Jesus como nosso Senhor, como o centro de nossas vidas, termos um ídolo. E isso é controlar os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas atitudes. Então, não se submeta à escravidão. Jesus é que deve ser o centro do seu coração, né? O centro das suas intenções, pensamentos, vontades e atitudes. Então, finalmente, a gente chega, dando sequência a esse pensamento de Gálatas capítulo 5, a esta passagem de hoje, nos versículos 2 a 12. Todo esse contexto dos versos 2 a 12 está alicerçado neste pensamento da liberdade cristã a partir do versículo 1, certo? Então, leiamos todos juntos Gálatas 5, versos 2 em diante. Ele diz o seguinte: Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Verso 7. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento,
mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Oremos. Amado Deus, louvamos a Ti, Senhor, pela Tua santa palavra e agradecemos que podemos, como igreja, estarmos juntos, ouvindo sobre ela, aprendendo sobre ela, sendo aqui, ó Senhor, alicerçados e entendendo que o apóstolo Paulo gostaria de nos ensinar hoje à noite, de que sim, nós somos livres, mas nós precisamos ter nossa mente realmente focada em Ti, para que tenhamos uma vida cristã que rende frutos e rende glórias a Ti, ó Pai. Ajuda-nos a não sermos fascinados, como os Gálatas foram, por essas atrações que fogem daquilo que é o Evangelho verdadeiro, que fogem da Tua graça e que fogem da verdadeira fé. Ajuda-nos a ter a convicção, ó Senhor, de que sim, nós podemos encontrar em Ti o verdadeiro descanso para nossas almas. E isto não vem de vós, não vem daquilo que nós fazemos, vem exclusivamente de Ti, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então, o tema que você pode ter em mente para hoje à noite, nessa passagem de Gálatas 5, versos 2 a 12, é o seguinte: conhecer os componentes do Evangelho é crucial para a vida cristã, ou é crucial para uma vida em liberdade cristã. Conhecer os componentes do Evangelho é crucial para a vida cristã. E o primeiro componente que Paulo ele começa a trazer aqui nesta passagem é que, novamente, ele vai ensinar que a liberdade providenciada por Cristo está na justificação pela graça. Ele vai ensinar isso nos versos 2 a 4. Olha o que ele diz novamente em Gálatas 5, versículos 2 a 4. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Então, o apóstolo está dizendo que essa liberdade que é providenciada por Cristo, que nos livra do poder do pecado, nos livra da penalidade do pecado, que vai nos livrar da presença do pecado, ela não está em nenhum outro local, senão na graça de Deus. Ela não está na circuncisão, como os judaizantes estavam ensinando aqui. Ela não está na lei de Moisés. Ela também não vai estar nos ritos judaicos, nos ritos da igreja, nas bênçãos pastorais. Ela não vai estar em qualquer outro lugar, senão exclusivamente na graça de Deus. Contudo, quando a gente lê esses versículos, talvez seja um pouco difícil você lembrar ou perceber o que era, por exemplo, a circuncisão, né? O que é a circuncisão? Neste livrinho que eu tenho aqui, posso emprestar para você ler também, é um livro só sobre a Carta de Gálatas, né? Esse autor, Dr. David Moore, ele vai falar bastante sobre essa doutrina da justificação pela graça. E ele diz o seguinte: 5 vezes Paulo menciona a palavra circuncisão nesses 12 versículos, de Gálatas 5, 2 a 12. Nessa ocasião, o termo se refere a todo o sistema judaico legal e tem um significado muito maior do que apenas um costume cultural e social judaico. Para os judaizantes, representava a forma de salvação separada de Jesus Cristo e seu sangue. Então, o que era a circuncisão? A circuncisão era um rito, um sinal, algo que os judeus faziam, que era
cortar a parte do prepúcio, né, do órgão genital masculino. E quando eles faziam isso com a criança que nascia, com o homem, significava que agora ele estava dentro dos costumes do judaísmo. E aí os judaizantes, eles, quando entram na igreja da Galácia, eles começam a ensinar isso, que aqueles irmãos que não eram judeus, que nunca haviam nascido na nação de Israel, que eram considerados, digamos, gentios para os judeus, também precisavam fazer aqueles mesmos sinais e rituais que estavam, digamos, qual é a palavra? Inseridos dentro da cultura judaica, entende? Então, quando Paulo já falou várias vezes sobre circuncisão aqui na carta de Gálatas, quando ele chega neste momento, ele não está simplesmente se referindo a este aspecto da circuncisão, mas sim como a circuncisão ela representava todo um segmento à lei de Moisés. E é isso que o Dr. David Morris está dizendo. Para os judaizantes, essa circuncisão, ela significava, ela representava a forma de salvação separada de Jesus Cristo e do seu sangue. E aí a gente cai novamente naquela mesma problema, naquele mesmo problema que temos visto na carta de Gálatas. Né? Paulo quer destacar mais uma vez que salvação nunca vai ser por obras. Né? O que seriam, por exemplo, obras da lei? Né? Seriam você seguir ou você buscar, não somente seguir os passos cerimoniais da lei de Moisés, mas também aqueles passos morais que existiam dentro da lei. Então Paulo está dizendo, olha, salvação não é por obras, salvação é exclusivamente pela graça de Deus. Não importa o sistema religioso, Deus nunca irá salvar alguém pelas obras que esta pessoa possa efetuar. Então ele deixa claro aqui nos versos 2 a 4, circuncisão não tem proveito nenhum em Jesus. Ou seja, para alguém ser salvo não era necessário ser circuncidado. Não era necessário seguir aos ritos judaicos, seguir o judaísmo. Não era necessário fazer ou efetuar a circuncisão. O que era necessário era confiar na pessoa de Cristo. Porque é Ele quem liberta da lei, é Ele quem liberta do legalismo. Então, quando alguém coloca na balança, né, aquele peso da graça de Deus e tenta equilibrar na outra parte da balança, vários pesos com obras para ver qual o que é mais poderoso e como a pessoa pode alcançar a justificação ou como a pessoa pode ser considerado justo diante de Deus, nunca obras ela vai pender mais do que a graça de Deus. Você pode colocar quantos pesos, quantas obras forem. Nunca ela vai pender, porque a graça de Deus é aquilo que é suficiente para a nossa salvação. E Paulo ele já havia comentado sobre isso. Onde? Nós vimos aqui, por exemplo, em Gálatas capítulo 4, nos versos 8 a 10, olha o que ele diz. Se você voltar um pouquinho aí na sua porção das Escrituras, você vai ver. Gálatas 8 a 10, ele diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Então, quando Paulo entra nesse aspecto dos versículos 2 a 12 do capítulo 5, ele está dizendo, fazer isso é o contrário do que eu estou falando no início da carta. É o contrário a você ser livre. É o contrário a você entender que você é liberto em Jesus Cristo. Vocês estão voltando outra vez a algo que é fraco, a algo que é pobre, a algo que escraviza e não algo que liberta.
Portanto, aquela pessoa que busca a justificação na lei, de acordo com o versículo 4, ela da graça decaiu. Por quê? Porque olha o que ele diz aqui em Gálatas 2,16. Volte mais algumas páginas. Ele diz assim em Gálatas 2,16: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante o quê? E sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então a ideia de obras, elas nunca vão nos trazer a salvação. Novamente, o que são obras da lei? São ações que nós podemos realizar para cumprir a antiga lei mosaica. A lei que está inclusa nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Existiam vários aspectos cerimoniais, como já comentei um pouco, como você guardar as datas festivas, como, por exemplo, guardar o sábado, como você guardar algumas outras cerimônias religiosas, como fazer a circuncisão, enfim. E existiam os aspectos morais. Não odiar ao seu irmão, não cometer adultério, não roubar. Então, esses eram aspectos morais. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: guardar tudo isso diante da graça de Deus não é suficiente para lhe tornar justo diante de Deus. Porque nenhum ato de criaturas pecadoras pode resultar em Deus declará-las justas. Era por isso que era necessário que alguém que não tinha pecado fizesse algo por nós. E esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. As obras, elas não podem nos salvar. Primeiro, porque a lei de Moisés nunca para nós vai ser possível de ser cumprida totalmente. Você sabia que existem mais de 600 mandamentos na lei de Moisés? Então, para nós, como homens pecadores, não é possível nós guardarmos a lei de Moisés. O apóstolo Tiago também, ele vai dizer, irmão de Jesus, que quando nós quebramos somente um ponto da lei, em Tiago 2, capítulo 2, versículo 10, nós nos tornamos culpados de todos os outros. Então, apenas um pequeno deslize já nos tornaria totalmente culpado de toda a lei. O pastor Roger sempre gostava de usar aquela ilustração do omelete, né? Você vai colocando um omelete, um ovo, 2, 3, 4. Se você bota mais um omelete e aquele está estragado, todas aquelas os outros ovos, agora você não vai comer mais. Está estragado, né? A mesma coisa com as nossas obras. Se nós estamos caminhando bem, pecamos em um ponto, diante de Deus, tudo foi contaminado. Então, a lei nunca pode ser cumprida e ela nunca teve também esse propósito de salvar alguém. O propósito da lei era de nos mostrar que nós realmente somos pecadores e que, sem Deus, nós nunca iríamos conseguir agradar ao Deus Santo e verdadeiro. Isso está aqui em Gálatas também, no capítulo 3. Ele diz assim, em Gálatas 3, versos 10 e 11. Ele diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Então nós vamos ver essa ideia repetidas vezes, que nós não vamos ser salvos por obras. Não vamos ser salvos, seja por algo moral que nós cumprimos, seja por algo cerimonial. E quando nós cremos nisso, nós estamos negando o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é o quê? Ele é algo que expressa a graça de Deus. E alguém sabe o que seria graça? Você pode me dizer o que seria graça?
Exatamente, né? Graça é um favor imerecido, ou seja, é algo que eu recebo sem merecer. Essa é a ideia de graça. É algo um presente que Deus lhe dá. Não lhe custa nada, né? Quando nós colocamos nossa fé, a nossa esperança em Jesus para a salvação, nosso Senhor, no lugar de levar em consideração os nossos pecados, que iriam nos manter separados dele, ele nos concede graça. Ele nos concede um favor imerecido. Ele olha para nós que estamos colocando nossa fé em Cristo e ele olha para a obra de Jesus. Como Cristo morreu por nós e pelos nossos pecados, e aí ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Uma vida eterna e um relacionamento eterno com ele, que não só irá iniciar lá no futuro, mas que inicia agora, nesta terra. Então, Jesus ele nos justifica, ele nos considera sem culpa, e portanto, através da sua graça que somos salvos, e não através da lei ou das obras. Portanto, eu pergunto, você já é livre em Cristo Jesus? Como Paulo diz em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi para providenciar a liberdade que Cristo morreu na cruz. Você já entregou sua vida ao Salvador? Você já está livre dos seus desejos pecaminosos, livre daquilo até que você nem imagina que é pecado, livre da penalidade do pecado, livre no futuro da presença do pecado, vivendo em um mundo nutrido por Deus? Jesus ele realmente convida você, se você ainda não fez essa decisão, a experimentar, a viver esta liberdade que há nele. Portanto, não perca tempo, coloque sua fé, coloque sua esperança somente em Cristo. Se você já é crente em Jesus Cristo, lembre que o modo de seguir a Jesus não é determinado por nós, é determinado pelo próprio Deus. Ele é determinado pela palavra de Deus. Né? Lembre que nós não devemos nos deixar, digamos, circuncidar por aquilo que é atrativo. Cristo não precisa que eu faça nada por ele. Para me dar a salvação, ele não precisa que eu esteja fazendo nada por ele. Ele promete me dar isso de forma gratuita. Então, se você está tentando fazer algo com medo de perder sua salvação, descanse nesta promessa de que salvação ela é somente pela graça de Deus. O que Deus espera é que nós o amemos como Ele nos ama. E por isso é que nós o obedecemos. Então, salvação, ou melhor, a liberdade ela está na justificação pela graça. Além disso, ela está baseada também na fé, e não qualquer fé, mas é uma fé que é nutrida pelo amor, é uma fé amorosa. Vejamos novamente o que Paulo diz aqui nos versículos 5 e 6, ele diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Pulei um versículo, não foi? Ele diz, verso 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, quando nós cremos e colocamos nossa fé em Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agora habita dentro de nós. Efésios capítulo 1, verso 13, vai nos dizer isso. E é o próprio Espírito de Deus que nos ajuda a ter essa esperança na justiça que vem através da fé. Na esperança de que Deus prometeu que Ele vai nos salvar e Ele realmente vai cumprir isso. Ele vai nos justificar desta forma. Por quê? Ele diz, em Cristo Jesus, o que tem valor é a fé. A fé que atua pelo amor. Então, o que seria então fé? Já que nós estamos vendo esses componentes da vida cristã, o que seria então fé? Vamos para Hebreus capítulo 11, e
Esta é a definição da Bíblia Sagrada do que é fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus 11, 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Novamente, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, fé, ela não é um sentimento abstrato, ela é uma convicção, ela é uma certeza. É não somente algo que eu espero que aconteça, eu tenho a certeza que aquilo vai acontecer. Por exemplo, eu tenho a confiança de que Deus existe e de que Ele se relaciona comigo. Olha o que diz Hebreus 11, 6. Ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, para agradar a Deus, eu preciso crer que Deus existe. E não somente que Ele existe, mas que Ele também nos abençoa ou nos recompensa, Ele nos galardoa, como o texto sagrado aqui nos diz. Quem busca Ele é galardoado. Galardoado com o quê? Como, por exemplo, a justiça de Deus e o perdão dos pecados. São dois galardões, duas recompensas que Deus dá a todo aquele que o busca verdadeiramente, colocando a sua confiança em Cristo. Então, Paulo está querendo reforçar aqui que essa justificação, essa salvação que nós esperamos, ela vem através da fé. O Dr. Charles Ryer, ele diz o seguinte: a fé, ela é descrita neste versículo como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé confere realidade e comprova coisas que ainda não foram vislumbradas, tratando-as como se já fossem objetos visíveis e não apenas esperados. Então, fé é essa convicção. Por exemplo, eu creio que Deus existe. Eu nunca vi Deus, mas eu tenho uma convicção, uma certeza que Ele existe e que Ele se relaciona comigo. E que a maneira que eu vou agradá-lo é exercitando essa minha fé, é vivendo por essa fé pelo amor, como está aqui em Gálatas, capítulo 5, verso 6. Então você pode ir voltando lá para Gálatas. Então, o Dr. John MacArthur ele também coloca uma definição do que é fé, e ele diz assim: a fé aqui descrita inclui a convicção mais sólida possível, a fé descrita em Hebreus 11, 1. Ela é a segurança presente dada por Deus acerca de uma realidade futura. Ou seja, a verdadeira fé não está baseada em evidências empíricas, naquilo que nós podemos observar, mas na segurança divina, e é uma dádiva de Deus. Então, se você ainda não tinha uma certeza do que era fé, agora você já pode ter a convicção. O que é fé? Nada mais do que uma convicção, uma certeza, uma garantia, uma esperança que você tem de que Deus vai cumprir aquilo que Ele promete. Então, como nós vimos, por que é necessário eu ter fé em Deus? Porque como o texto de Hebreus diz, é necessário que eu o agrade dessa forma, colocando a minha esperança nele, crendo que ele se relaciona comigo. Por quê? Porque é esta forma que Deus gostaria. É a maneira que Ele prometeu. Ele diz, quando a gente colocar a nossa esperança nele, nossa convicção nele, Ele vai nos recompensar. Esta é a forma que Ele tem trabalhado durante toda a história. Nós vimos isso, por exemplo, no exemplo de um homem chamado Abraão. Nós, quando estudamos o texto de Gálatas capítulo 3,
versos 6 e 7, nós vimos isso, que Paulo diz que Abraão, ele creu em Deus, e porque ele creu em Deus, porque ele colocou a sua fé em Deus, isto lhe foi imputado para a justiça. Ele diz no versículo 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, ou seja, é que são descendentes de Abraão. Em Abraão, todos os povos seriam abençoados. Portanto, a esperança que eu tenho em Cristo, ela não será, então, uma esperança em mim mesmo. Ela não será uma esperança naquilo que eu posso fazer. Não é uma esperança no que eu posso alcançar. Não é que eu estou pensando, se eu fizer isso, Deus ele vai me salvar. Se eu seguir essas obras, Deus vai me salvar. Não é isso que a esperança, a fé em Jesus significa. Também a esperança em Jesus Cristo não é adicionar algo à obra de Jesus. Ok? Eu criei em Jesus, eu coloquei minha fé em Cristo, mas eu tenho que fazer isso. Porque se eu não fizer isso, eu não vou ser salvo. Se eu não fizer caridade, eu vou perder a minha salvação. Se eu não desejar o mal para aquela pessoa, se eu não seguir essas regras, eu perco a minha salvação. Também não é isso. Onde está isso na Bíblia? Por exemplo, olha em João capítulo 10. João capítulo 10, verso 28. O Evangelho de João, capítulo 10, verso 28, ele diz assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Uma pergunta, você acha que ninguém inclui você? Algumas pessoas dizem o seguinte, não, ninguém pode me tirar, mas eu posso sair. Claro que não, né? Ninguém também inclui você. Você está dentro da mão de Deus. Deus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão e ninguém as tirará, as arrebatará da minha mão. Se ainda você está em dúvida, olha o que diz, por exemplo, 1 João, capítulo 5. Vá lá para 1 João, capítulo 5. Lá no finalzinho, agora antes de Apocalipse, antes de Judas, você vai encontrar 1 João, capítulo 5, verso 13. O apóstolo João ele escreve o seguinte, 1 João 5, versículo 13. Ele diz, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Lembra? Fé é uma confiança, é uma certeza. Ele diz, eu estou escrevendo essas coisas para vocês a fim de que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Quem é que tem a vida eterna? Quem crê no nome do Filho de Deus. Quando eu busco adicionar algo à obra de Cristo, eu estou caindo justamente no erro dos Gálatas. Eu estou indo justamente contra essas verdades que estão nas Escrituras. Eu estou sendo iludido que eu preciso adicionar algo ao que Jesus já fez. Seja seguir a lei de Moisés, seja ser circuncisado, seja ser alguém moral. Este tipo de pensamento, portanto, não vai refletir fé em Deus, pois não demonstra confiança, não demonstra convicção, não demonstra certeza nas promessas de Deus. A fé verdadeira, meus irmãos, ela coloca a nossa esperança no Salvador, em Jesus Cristo, e no que Ele falou. Por que é importante a gente perceber e estudar e repetir essas coisas? Porque é bem possível nós obedecermos às normas de Deus, é bem possível a gente obedecer a Deus e ainda assim não confiar em Deus. Talvez um pai,
ele entende, uma mãe, eles entendem muito bem essa ideia. Por exemplo, o que é que um pai e uma mãe querem? Eles querem que seu filho, eles o escutem, eles obedeçam a ele, seja eles estando próximo deles ou não. Não é verdade? Eles querem criar seus filhos de uma forma que eles desenvolvam a confiança nos seus pais, de tal forma que no futuro, quando os pais não podem mais estar próximos deles, ou quando eles estiverem envolvidos em alguma situação em que os pais não podem ajudá-los, eles confiem nos ensinamentos, confiem no que aprenderam e ajam de forma que agradaria a seus pais. Não é verdade? Então, é possível eu obedecer a meu pai e não confiar nele. Se em alguma situação que meu pai disse para eu fazer alguma coisa e eu fiz o contrário, significa que eu não confiei no que ele pediu para eu fazer. Eu posso obedecer por medo de perder alguma coisa. Eu posso obedecer por alguma conveniência. Eu quero ganhar algo. Da mesma forma que é possível fazer isso com meus pais, é possível também eu fazer isso com Deus. Eu obedeço a Deus por medo de alguma coisa. Eu obedeço a Deus porque eu quero barganhar algo com Ele. E o que Paulo está dizendo é que isso não é fé. Isso não é fé. Fé valoriza ao Senhor. Ele valoriza colocando a nossa esperança nele. E nós servimos a Ele, amando a Ele. Não porque nós temos medo, mas porque nós temos gratidão. Nós obedecemos a Ele porque nós o amamos. Nós não obedecemos por temor, digamos assim, mas nós obedecemos por reverência. São conceitos bem diferentes e que podem significar uma verdadeira fé ao Senhor ou, na verdade, uma verdadeira fé em si mesmo. Portanto, conhecer os componentes do Evangelho vai ser crucial para a sua vida cristã. Vai ser crucial para a sua liberdade cristã. Pense então como você tem praticado a sua fé. Aqui nós estávamos nos preparando, essa foto acho que é de 2020, não é nem do ano passado. Nós estávamos nos preparando já para a jornada de Natal. Então nós temos aí mais alguns meses para nos preparar para a jornada, que vai acontecer lá em dezembro. Então como você tem praticado a sua fé? Para fazer a jornada de Natal, vai ser necessário o quê? Muito tempo. Vai ser necessário esforço, vai ser necessário que nós deixemos de fazer algumas coisas que poderiam ser bons para nós, o tempo que eu poderia passar com a minha família, o tempo que eu poderia estar estudando alguma outra coisa, as finanças que eu poderia estar direcionando para alguma outra coisa, para eu estar servindo a Deus. Mas por que a gente faz isso como igreja? Porque a gente ama Ele. Como Paulo diz, o que Deus valoriza é uma fé que atua pelo amor. Não é que eu estou fazendo isso para que Deus me recompense. Não é que eu estou fazendo isso porque eu estou com medo de, se eu não fizer, Deus vai me castigar. Não, estou fazendo isso porque eu sou grato por Ele ter enviado o seu Filho que morreu na cruz por mim. E eu quero devolver isso em gratidão o máximo que eu puder. Eu estou fazendo isso porque eu reconheço que, como nós cantamos hoje à noite, Ele reina. Ele é o rei que está acima de todos. E por isso eu o reverencio. Eu o amo. Eu o sirvo. Olha o que Jesus diz em João capítulo 14. Vamos lá para João 14. Você pode voltar algumas páginas? João capítulo 14, versos 1 e 2, Jesus diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus está anunciando aos seus discípulos que Ele vai os deixar. E os discípulos começam a ficar um pouco ouriçados com isso.
Mas aí Jesus os acalma. No verso 6 ele diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui ele está chamando os seus discípulos para crer em Deus, chamando os seus discípulos para crer nele, crer que ele é o caminho para Deus e que ele irá retornar, que ele irá manter as suas promessas. E enquanto ele não retornar, é para os seus discípulos fazerem alguma coisa. Isso está aqui no capítulo 14, verso 15. Olha o que ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então lembra, liberdade cristã não é liberdade para eu fazer qualquer coisa. Liberdade cristã é dentro do contexto que Deus me colocou, eu amá-lo, eu obedecê-lo, eu guardar os seus mandamentos. Então, como nós podemos praticar a nossa fé de uma forma que agrada a Deus? Essa foi uma parte de uma mensagem que nós já estudamos também em Gálatas. Eu não vou discorrer tudo novamente, mas se você observar Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 17, você vai encontrar, se eu não me engano, 27 coisas que você pode fazer para praticar a sua fé de uma forma que agrada a Deus, de uma forma que demonstra que você o ama. Por exemplo, ele vai dizer lá: busque as coisas lá do alto, pense nas coisas lá do alto. Não seja alguém imoral sexualmente, não seja impuro, não busque paixões, não busque desejos maus, não busque a ganância, não seja alguém irado. Ele continua dizendo: abandone a indignação, a maldade, a maledicência, linguagens indecentes. Isso não condiz com um servo de Deus. Abandone a mentira. E quando você tirar essas coisas, você vai colocar outras, como revestir-se de compaixão, revestir-se de bondade, revestir-se de humildade, revestir-se de mansidão, de paciência, de aguentar uns aos outros, digamos assim, suportar uns aos outros. Você vai aprender a perdoar e você vai fazer tudo isso com amor, porque você vai ter a paz de Cristo no seu coração como o seu árbitro. Ele diz: acima de todas essas coisas você também deve ser agradecido, buscando constantemente a palavra de Deus, ensinando esta palavra mutuamente e aconselhando mutuamente, também louvando a Deus com gratidão e fazendo tudo glorificando a Deus. Então você quer aprender, ou você quer saber como você pode agradar mais a Deus, como você pode guardar os mandamentos dele de forma que demonstra que você o ama, não porque você tem medo, ou porque você está barganhando algo com ele. Dê uma olhada em Colossenses capítulo 3. Dê uma olhada em Romanos 12. Você vai ver lá diversas coisas que nós, como cristãos, podemos fazer para exercitar e para praticar a nossa fé de uma forma que agrada a Deus. Então lembra, conhecer os componentes do Evangelho é crucial para a vida cristã. Nós vamos parar hoje aqui, por conta do tempo, mas daqui a 2 semanas eu vou estar pregando novamente e a gente continua do ponto 3, certo? Porque Paulo agora ele vai entrar aqui, sim, justificação é pela graça, ela é baseada na fé amorosa e nós precisamos ter isso em mente, porque vão existir alguns tipos de mentiras sutis, e que essas mentiras sutis vão contaminar a verdade. Ele diz, né, um pouco de fermento leveda a massa toda. E que quando a gente detectar onde está a mentira, nós temos que ter aquilo em nossa mente, raciocinando para poder defender a verdade do Evangelho. Então nós começamos vendo alguns ingredientes, Deus permitindo, não na próxima semana, mas daqui a 2 semanas nós estaremos dando continuidade a esta passagem de Gálatas 5, versos 2 a 12. Oremos. Amado Deus, agradeço, Senhor, pela Tua palavra e agradecemos como ela nos ajuda e ela nos encoraja a seguirmos a Ti de forma racional, Senhor, de uma forma que nós olhamos para a Tua palavra e nós aprendemos com ela.
nós entendemos o que é verdade e nós praticamos isso, porque nós amamos a Ti, Senhor. Nós somos gratos por Ti. Nós entendemos que nós somos livres para viver para Ti, para glorificar a Ti. Obrigado por cada irmão que veio hoje à noite, cada amigo, cada visitante. E rogamos que ainda possamos ter um bom tempo também hoje à noite, todos juntos. Eu rogo a Ti, Senhor, que se porventura alguém ainda hoje à noite aqui que não conhece a Ti como Senhor e Salvador, que essa pessoa ela possa tomar a decisão de experimentar a verdadeira liberdade que há em Jesus Cristo. Ela possa entregar a sua vida a Ti, ó Senhor, e viver de uma forma livre, verdadeiramente, livre do pecado, livre daquilo que nos contamina, buscando a Ti e agradando a Ti, vivendo para Ti. Peço também pelos irmãos que já colocaram sua fé em Ti, Senhor, que nós tenhamos essas convicções de que o Senhor quer que nós Te sirvamos, sim. O Senhor quer que nós Te obedeçamos, sim. Mas não por medo, porque o Senhor é um Pai amoroso. Não por ganância, não porque queremos barganhar contigo, porque o Senhor também é um Deus bondoso, um Deus misericordioso. E um Deus, Senhor, que nos dá sempre mais do que nós precisamos. Obrigado, Pai, novamente por hoje à noite. Possamos ter um bom tempo juntos ainda, em nome de Jesus. Amém.